aqui do... Aí, Pode contar? Pode! Uai! Uai! É isso aí, uai! Comadre e compadre, eu sou Kátia Rodrigues. Por incrível que pareça, sou terapeuta do bem viver. E tô aqui com as minhas comadres também. Kátia Veloso. Olá! Regina Rai, uai! E Kelly Rodrigues. Eu acho que tá na cara qual que é o nosso tema, né, gente? É a festa junina e o dia dos namorados, né? Clima gostoso, vou comer uma comida quentinha, ter um chamego, dançar, fazer umas simpatias aí, vamos ver? Eu tô solteira, Você vamos tá ver. solteira? Será que Santo Vamos Antônio vai me ajudar? Será que Santo Vamos ver Antônio vai me agora. ajudar? Vamos lá, Dona Kelly, vamos falar um pouquinho? Superstição? Vamos. É um bom tema pra É um colocar junto aí com Santo Antônio? excelente tema, afinal, hoje, dia 12, o amor está no ar. E amanhã, dia 13, dia de Santo Antônio, mais conhecido como Santo Casamenteiro. Isso aí. Isso. E Quantas serve também pra gente dar uma pimentada na relação? Opa! eu acho que Além de sim. arrumar um, De arrumar, dar uma... Exatamente. Santo Antônio. Afinal, o amor tem que continuar. Muito bem, então tá bom. Então, e realmente, pegando aí Santo Antônio, existem muitas simpatias, superstições, promessas que é feito, né? Depois eu vou no... É hoje, né? Hã? É hoje é o dia, né? Na virada de hoje para amanhã. É, faz Isso, na né? virada, isso, na virada do dia 12 para o dia 13, as simpatias, as promessas, é tudo muito legal, é tudo muito divertido, mas e quando isso começa a se tornar algo obsessivo, algo compulsivo? Aí vão falar, credo, essa psicóloga só joga balde de água fria. Essa psicóloga sempre vem com mas aí eu já tava aqui pensando que eu ia fazer um monte de simpatia, um monte Mas de você promessa. deve não posso? fazer. Pode e deve. Agora, o problema maior é se você começar a ficar muito ansiosa. Ai, será que o que eu fiz vai dar certo? Eu acho que eu vou fazer de novo para garantir. Sabe? Entendi. Repetir a mesma promessa, uma garantia. Vai que ele não tenha visto a primeira, ele vê a segunda. Então, assim, é tudo muito legal, muito divertido. Então, deve sim fazer. Mas tomar cuidado com esse limite. A hora que a pessoa começa a ficar muito ansiosa. Ou então, ai não, eu vou fazer. Acontece alguma coisa e a pessoa não consegue fazer. Aí ela começa a se sentir culpada. Começa a ficar desesperada, culpada. Agora vou ter que esperar até o ano que vem sem namorar. Santo Antônio vai só no ano que Então, Põe a culpa no santo. Isso. vai culpando o santo. Vai culpando o Exato. Então, é tudo muito gostoso, todas essas brincadeiras. E devemos fazer sim, mas tomar cuidado com isso. Com exagero. O exagero, quando começa a ficar muito ansioso, chega até a ficar depressivo. Vixe, aí já é Ai. patológico, Ou né? achar que a vida só vai funcionar se fizer o Se negócio, fizer, senão não vai pra a culpa, frente. caso não consiga fazer Pronto, o agora, sentimento. né? Esse ano eu não fiz e agora vai dar tudo já errado. deu tudo errado. Exato. Minha vida acabou. Minha vida acabou. Meu Deus do céu. Tragédia. Exatamente. Então, assim, a única coisa. Olha, mês de junho, festa junina, todos esses, né? Além de Santo Antônio, nós temos os outros também que são comemorados. São Pedro, São João. Isso. Então, vamos brincar, vamos curtir ao máximo. Mas só tome cuidado com isso. Você falou bem, né? Brincar, né? Isso. Curtir, brincar. Brincar. E até nas promessas também que fazem. E
tem algumas, né, promessas, algumas simpatias, tem algumas que até são legais. Tem uma que você... se você tem alguém aí que você tá interessado, escreve o nome da pessoa no papelzinho, dobra e deixa à noite no sereno pra pessoa te olhar. Essa é uma, acho que até legalzinha, né? Simples, Mal legalzinha. não vai fazer, né? Só pedir pra olhar, né? Exatamente. Agora, tem algumas que já são um pouco mais complicadas, que eu discordo. Você sabe de alguma aí, Kátia? Kelly, nem te conto. Pode contar! Pode contar? Pode contar. Eu vou contar então. Na verdade é assim. A minha avó, a ascendência dela, né, é italiana e a família é de Padova, que em português a gente chama de Pádua, que é a cidade onde faleceu Santo Antônio, e ele é chamado de Santo Antônio de Pádua, né? Ou Padova, por causa dessa cidade. Então, a minha avó, ela era devota de Santo Antônio, isso já vinha de família, e ela tinha lá o Santo Antônio dela. E era gostoso ouvir ela contando as histórias e tudo mais. E aí, pegando esse gancho que você falou das superstições e simpatias, nossa, ensinaram, assim, várias simpatias. Uma delas, por exemplo, é você pegar a imagem de Santo Antônio e cozinhar no feijão. Ai, coitado. E eu pensava assim, Essa eu não conhecia. Eu pensava assim, se eu sou o santo, além de eu não te ajudar, você vai me cozinhar no feijão? E fora que, dependendo do material, que é a imagem, ela já derreteu no feijão, né? Já era o Santo Antônio. Outra que era você pegar o menininho Jesus que está no colo, que tem algumas imagens que ele sai, né? E você tirar o menininho Jesus. E eu pensava assim, gente, e quem cuida desse menininho? Eu ficava morrendo de Não é? dó. Eu O também, menininho Kátia, paga o pato. cortava Não, o então- coração. Pô, debaixo de ponta cabeça, sei lá. Então, não. amarrar de ponta cabeça. Todas essas, Kelly. Eu tô aqui nunca pensando fiz. que é por isso que tem muita gente casada com os trastes, né? Porque O fez santo essas tá promessas, bravo. o santo deve ter ficado Não, mas bravo, eu acho arrumou. que o santo lá de luz vai estar prestando atenção que você tá pondo ele de ponta cabeça. Imagina, Quem que vem escutar? então. Então, É alguém mas que vai aí trazer quem o é que te traste arruma mesmo. o traste? sim, Então, é, é o isso, por santo isso que que você não é, arruma os né? trastes. E aí, É. foi muito interessante que conversando com a minha avó, e assim, como todo mundo fazia, eu queria fazer simpatia de Santo Antônio, só que todas as que me ensinaram, eu não fiz nenhuma. Eram cruéis com o santo. Porque pra mim, assim, digamos assim, era muito trash, né? Muito Cruéis, hard, né, né? Eu falei, não. E aí, conversando com a minha avó, gente, como ter uma orientação na vida é tudo, né? Ela já tá em outro plano, é outra... E aí, ela criou uma superstição para que eu pudesse participar. E aí a gente legal. fazia os saquinhos de Santo Antônio. Olha aí. Então, assim, o que é importante na superstição? É você colocar, como você falou, Kelly, a sua intenção. De uma forma tranquila, de uma forma, né? E aí, quando eu comecei a namorar o meu marido, nós namoramos durante 11 anos. A gente casou depois de 11 anos. Olha. E eu fazia os saquinhos de Santo Você Antônio. que é uma que mulher nada, de fé. então, nada mais é do que você pegar o seu saquinho, encher de coisinhas de festa junina para agradar a pessoa e divulgar uma oração que se chama o responsório de Santo Antônio. Você está divulgando o santo, você está divulgando a oração. Quando a pessoa lê, só o fato dela ler, ela já já orou, tá já orando. rezou, né? E você colocou ali a sua intenção. Muito dessa legal. alegria, dedicado a isso. Sem né? judiar do santo. Sem judiar do santo. Não, sem judiar do santo. E aí foi muito engraçado que quando eu levei a primeira vez para minha sogra, e entreguei para ela, ela falou assim para mim, nossa, que bonitinho, para que é? Eu falei, para casar. Né? O seu filho, Pra inclusive. ver se o seu É pro seu filho, né, pra ver, me né? pede em casamento. E Agora aí, vai. era um barato que eu levava 1 ano, 2, 3, 4, 5. Eu me lembro até que teve uma prima minha que falava assim, nossa, pra você não tá funcionando, né? Eu falei, você não sabe, tudo tem hora certa. E eu casei com ele mesmo. Só que eu precisei de 11 anos de simpatia pra chegar a hora certa. pra chegar a hora Rapaz. certa. A parte mais legal, casei. Depois que eu casei, no ano seguinte, eu fiz o saquinho de Santo Antônio e levei pra minha sogra. E quando eu entreguei pra ela, ela fez assim, ué, Seja mas que você largar já meu não marido já casou de outro. com o meu filho, né? Por que você continua fazendo? É. Eu falei assim pra ela, casar foi fácil, eu quero ver manter. Agora, Agora, pedido pro santo, mantenha este casamento, né? Isso mesmo. Harmônico, bom. Então, é aquilo que a Kelly falou. A gente com pode amizade, fazer... companheirismo, né? Com... Isso. Só que para isso a gente precisa do quê? De ter uma intencionalidade por trás disso, né? E eu aproveito que amanhã é dia de Santo Antônio, já
já fiz o meu saquinho. Olha. Esse é seu, esse é seu, Obrigada. Kelly. Esse é Olha seu, só, Kátia. que Né? gracinha. E olha, Esse ô Voz de Deus, console o de seu Santo tá aqui, viu, Voz de Antônio? Deus? Mostra Tem aí, um aqui. voz de Deus, Olha aqui, que Né? fofo. É a minha close simpatia. aqui pra nós. Para poder fazer, né? Olha lá. E Santo Antônio é um santo assim muito, graça. muito especial. Ai, De obrigada. nada. Eu vou dizer para vocês assim, o engenheiro do Havaí falava que o Papa é pop, a Madonna é pop, mas Santo Antônio bateu todos. Todas as igrejas Gostei. que a gente Antônio e São ia, Francisco nossa, são, né? você tem ali uma imagem de Santo Antônio, né? E só para poder complementar essa parte, tem só um trechinho da oração que eu queria ler para vocês, que ele fala assim, que pela intercessão de Santo Antônio, foge a peste, foge o erro, foge a morte, quem é fraco fica forte, o enfermo fica são, que lindo. ele recupera o perdido, porque na Europa, ao invés de São Longuinho, quando se perde alguma coisa, pede-se para Santo Antônio, né? Que legal. E tem uma expressão que é muito interessante, não sei se vocês já ouviram, alguém fala assim, nossa, que pressa é essa? Parece que você vai tirar o pai da forca. Sim. Né? Porque Santo Antônio, ele foi, tem um registro que pessoas viram ele em lugares diferentes, no mesmo dia, no mesmo horário. né? Por quê? Ele estava fazendo uma pregação, né? E nisso, o pai dele tinha sido condenado e ia para a forca. Ele fez ali um instante, pediu ali um momento, se desligou e se materializou. Aí o Espiritismo explica muito bem, né, Kátia? Opa! Em outro lugar, onde o pai dele estava sendo enforcado, e aí ele foi e fez a parte de ser advogado do pai e tirou o pai da forca. E depois ele voltou. Então, como isso é muito rápido, quer dizer, a pessoa esteve em 2 lugares ao mesmo tempo, quando alguém está com muita pressa... Por que a Daí gente fala? se Você vai originou, tirar o vai pai lá da tirar o pai forca? da forca. Você quer estar em 2 lugares ao Ao mesmo mesmo tempo. tempo, né? Você está Aham. aqui e já quer estar lá. Essa é a questão da prece. Enfim, e ele também é padroeiro dos oradores. Então, é um padroeiro nosso aqui também do podcast, né? Porque a gente é Aqui, os ó. oradores, não é Por isso? isso que a gente já trouxe ele pra dar uma força aqui pra nós. Isso. Pois é. Não é que todas queiram arrumar marido, porque elas já têm marido. Só eu que não. A gente quer quer manter, manter, a gente quer manter. manter aqui, né? Ó, quer manter, não é? exato. Vale, eu quero manter, pô. E já que Santo Antônio é o santo casamenteiro, né, Kátia? E aí? E o nosso dia dos namorados? Ah, então, né? Agora, vendendo aqui o peixe, né, lá do Bem Viver, né? Que a gente sabe que é importante esse carinho, esse compartilhar, né? Que a gente tá falando de manter, né? Então, que legal. De repente, você conseguir fazer uma atividade até terapêutica a 2. Legal. Como, por exemplo, uma massagem com pedras Delícia, quentes, delícia. né? O casal junto, né? Isso, escaldapé, uma reflexologia. Nossa, pra você ficar bem relaxado, bem revitalizado, pra depois ir curtir com o seu amor aí, né? À noite, jantar, tá? Mas você já tá assim com o corpo... né, se sentindo bem, Sim. com aquele Nossa, aconchego. Como é importante, né, Kátia? O casal fazer atividades de casal, juntos. Nossa, Juntos. demais. E vou te falar, às vezes a gente fala assim, eu não preciso, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Pra quê? Vou só jantar lá, tal. Não, Ou já Mas vamos é uma partir coisa pros, diferente. vamos partir pros finalmente, coitado, né? Mas às vezes a gente faz um plano e Deus faz outro. Você quer ver que eu vou mostrar uma história pra vocês? Vou chamar o nosso quadro, pode ser? Pode. Uma história de namoro no nosso quadro. Pode contar, a história é sua. Olá, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Andrés de la Via. Os meus amigos, a Kátia e o Cabelo, me pediram para gravar uma historinha que aconteceu comigo, né, dos Dias dos Namorados. E uma história que eu lembrei é algo meio engraçado, assim, né? Não foi tão romântico assim, não, mas foi engraçado, né? Na época, eu e minha esposa atual, e a única, a gente namorava à distância. Eu morava em São Bernardo e ela morava no sul de Minas, em Jacutinga. Então a gente se via a cada 15 dias, assim, ou quase toda semana, né? Mas dava uma época que a cada 15 dias. E calhou de ser bem próximo, ou nos dias dos namorados ali, né? Que ela ia vir para cá. E eu não lembro o que eu fiz, o que eu comi, né? Que no dia a gente marcou e ela ia chegar lá na estação Tatuapé do metrô.
né? Ela ia chegar com o irmão dela, e o irmão dela ia deixar lá na estação, perto do shopping Tatuapé. E eu ia buscar ela lá. Só que aí eu fui, né? Peguei meu carro e fui buscar ela lá. E de lá a gente ia sair, né? Enfim, ia jantar em algum lugar e ia sair. E chegando lá eu já estava meio estranho. Eu não lembro exatamente o que aconteceu comigo. Eu não lembro o que eu comi, o que eu fiz, né? Mas eu cheguei lá, eu já estava meio assim. Mas eu fiquei em silêncio, né? Não falei nada. Falei, bom, vamos, né? Não posso estragar, né? A gente já se vê pouco, né? E vamos indo, né? E aí a gente foi para algum lugar, a gente foi comer alguma coisa. E de lá a gente ia para um motel. Só que aí a gente já chegou no motel e eu em silêncio e tal, né, segurando, mas transpirando, né, tava passando frio ali já. E ali chegamos no motel, aí entramos e tal, e aí eu falei, não, espera um pouco, né, a gente foi, e era uma suíte grande, toda enorme, e aí eu fui para uma outra ala da suíte, falei, espera um pouco, né, preciso usar o banheiro e tal, não. E aí eu tava passando muito mal já, muito mal, e aí eu falei, nossa, e agora, né, eu estragar isso aqui, ainda tentei me recuperar de alguma maneira, e não conseguia, acabei estragando, e a Kelly, ela encheu, era uma banheira enorme, uma suíte grande, encheu a banheira e tava lá me esperando, toda linda, e eu, nossa, né, não conseguia, tava pra lá, tava muito mal, passando muito mal mesmo, e é isso, né, ela ficou aproveitando como se estivesse num spa, e eu passando mal. Eu obviamente falei pra ela, não tenho condições, né? E eu nem sei, não lembro o que aconteceu comigo, que eu comia alguma coisa, mas eu tava achando muito engraçado, mas ao mesmo tempo eu tava passando mal, né? Mas e tava desesperado, assim, falei, nossa, acabei com a nossa noite aqui, né? Mas enfim, pra ela foi ótimo, né? Até hoje ela dá risada, ela fala, fiquei num spa, né? Numa banheira, fez sauna, fez tudo que tinha direito. E eu ali de cama, até o outro dia. Mas foi histórias que a gente guarda, né? E fica na memória. Era isso. Tchau, obrigado. Ê, compadre, a coisa foi feia. O Andrés, ele foi meu padrinho de casamento. Ah, né? Que legal. E não é a Kelly, não é a Kelly. Não é a Kelly. A Kelly do Andrés não é a Kelly. Exatamente. Não, o Andrés arrasou. Arrasou. Né? É isso que é legal. Aqui a gente conta todas as histórias, né, Kátia? As que deram certo, as que não deram, tudo vira história. E é legal que ele mesmo se diverte, ele ri ela contando, né? também, E ela né? também encarou numa boa, né? Super Aproveitou de o boa. spa. Mas aí, de repente, né? Podia ser que alguém passasse por isso que eles passaram E não levasse levasse tão numa boa. esportiva, né? Então. Aí falei, tem que fazer uma terapia de casal aí. Você acha que dá pra fazer uma terapia de casal, Rê? Eu acho que dá. Você acha que dá? Principalmente quando os dois querem, né? Conta aí Porque pra nós. Eu fiquei, é. como é que é? Eu fiquei traumatizada. Não. Eu Gente, a imagino história dele assim, é né? muito Que boa. terapia de casal. A Kelly, acho que vai concordar comigo. Não adianta um querer, né? E o outro não. Sim. Já tá falando. Já tá é casal. É casal. Então tem que os dois quererem, né? Sim. Os dois terem a intenção, né? Que a gente falou tanto da intenção do santo, a intenção de entender o que tá acontecendo, que a relação não tá indo bem. Os dois têm que ter interesse e intenção de fazer dar certo, né? Porque não adianta um querer e o outro não. Um ir na terapia só para satisfazer o outro não vai rolar, né? E aí eu penso assim, que a maioria dos homens é que tem mais resistência à terapia de casal. O que você acha, Kelly? Sim. Sim, né? Mulher, no geral, é mais aberta a isso. A Né? gente até fala, vamos fazer, né? Existe o contrário, sim. O homem ir procurar. Sim. Só que às vezes ele até vai na intenção do terapeuta falar pra mulher, tá vendo? Ele tá certo e você tá errada. Ele vai tentando buscar uma validação. Tá. Mas existe casos dos lógico, dois né? estarem Mas eu acho que as querendo- mulheres são mais são mais abertas com para certeza. terapia. Então não adianta a mulher querer
e levar o marido puxado, obrigado. Não porque vai dar aí certo. Não vai dar certo, não vai adiantar, né? E aí entra a arte-terapia, porque a arte-terapia é uma coisa mais leve, mais lúdica, né? Então eu acho que principalmente nesses casais que a mulher quer e o homem não, ou até que seja o contrário, né? Que o homem queira, a mulher não, de repente... Não, eu não vou lá na psicóloga falar dos nossos problemas, eu não vou contar os nossos podres para a psicóloga, nossa intimidade para a psicóloga, não é para o psicólogo. O Andrés também tem esse perfil, ele não conta. Né? Então, nem todos são assim, né, que nem o Andrés. Ele arrasou. Ele arrasou. Então, aí a arte-terapia, ela se torna, assim, às vezes uma porta de entrada, para depois a pessoa ir para a terapia de casal mesmo, a psicoterapia, Excelente. com o psicólogo, certo? Porque na arte-terapia, a gente vai usar os recursos artísticos, a gente vai fazer uma coisa mais leve, mais lúdica, e nem por isso não é profunda. Às vezes é bem profunda. Muito. Só que a pessoa ali, naquela coisa de, vou pintar, vou fazer um desenho, vou fazer uma colagem, ela se abre mais, porque ela não está falando sobre as intimidades, mas ali no que ela vai representando, Ela vai trabalhando surgindo isso. muita coisa, né? E aí, a partir do que surge, a gente vai trabalhando com aquele casal, o que está acontecendo, eles vão podendo olhar para o que está acontecendo, e olhar mesmo, porque às vezes o casal não sabe, eles não conseguem entender, né? Por que não está dando certo? Por que eles não estão se entendendo mais? E aí, quando faz ali uma atividade juntos, fica nítido. Sabe, às vezes fica nítido isso, né? Que um quer mandar e o outro não quer obedecer. Lógico, porque uma relação de casal não é para isso, para um mandar e o outro obedecer. Assim, né? É meu. Então, nesses casos, a gente faz muita atividade que o casal tem que fazer em conjunto. Né? Então, imagina, eu e você temos que fazer uma colagem. Né? E aí fica nítido. Se eu respeito o teu espaço, se você respeita o meu, se não... Se eu critico o seu, se você critica o meu e eu critico o seu, se a gente consegue se entender para fazer uma coisa harmônica, né? E isso que a gente está representando aqui, numa simples colagem, né? Recortar a figura de revista e colar, está representando como que a gente age no dia a dia. Sim, né? Sim. E... Você vê, ninguém está precisando falar de intimidade. Mas né, eu, como arte-terapeuta, eu vou percebendo, Regina. E aí eu vou pontuando. Olha, você Adorei. reparou, né, que você não respeitou o espaço? Você traz à tona, né? Porque Isso. geralmente quem, por exemplo, não respeita o espaço, não tem a noção disso. Não Acho que tem, tá tudo certo. percebe Mas eu isso, não tô, o que eu tô fazendo de errado? Não tô fazendo nada de errado. Sim. Né? E às vezes o outro também não consegue falar. Olha, você está invadindo o meu espaço. O outro se encolhe, né? Então aí a gente vai observando, vai pontuando algumas coisas, e aí o casal começa a enxergar e fala, nossa, é mesmo, né? E você sabe, comadre, Como eu que não tinha lá no Bem percebido Viver isso. acontece também, igual você falou, né? Primeiro, chega lá o rapaz e fala, que você veio e tal, fazer alguma coisa, uma massagem. Não, minha mulher mandou eu vir aqui. Minha mulher mandou. Aí as que já estão mais assim calejadas na vida falam, não, marca aí uma massagem pra mim e pro meu esposo, pro meu namorado. Até Tipo, vamos junto, vamos fazer um né? combo, todo mundo junto. Aí vai, Né? aí pra todos os efeitos ele tá indo ali só pra acompanhar ou porque é uma prática de casal. Mas a pessoa, não, eu tenho que trazer o fulano aqui que ele tá me dando trabalho e tal, tá muito estressado. Mas ele às vezes não aceita ir sozinho. Então vai junto, vai... Mas aí depois você vê uma diferença. Que ele fala, nossa, né? realmente relaxei, realmente o que você falou fez sentido. Eu não sabia que era assim. Mas a mulher tem que dar um... na maioria das vezes. Na maioria das vezes, não vamos generalizar, né? Isso. Mas na maioria das vezes. Mas aí, quando é de casal, parece que vai legal. Sim. Né? É bacana. bem interessante, É. né? E eu acho que vale a pena investir. Né? E, de novo, como eu já falei aqui em outros programas, às vezes na arte-terapia a gente consegue fazer a terapia toda, né? E chegar ali num ponto que o casal, ou mesmo quando é individual, vê que, puxa, já resolvi aquilo que estava me incomodando, né? Às vezes a gente vê que o negócio é um pouco mais profundo e, como arte-terapeuta, eu não vou conseguir dar conta de resolver. Aí eu encaminho, eu falo para o casal, olha, seria interessante vocês aprofundarem um pouco mais isso com, né, um psicólogo, uma psicóloga, aí eu posso encaminhar, né? E às vezes há casos que a gente vê até que não só o psicólogo vai dar conta, às vezes precisa de um médico, né, de um psiquiatra, porque às vezes é isso, um pode estar
com um transtorno que nunca reparou que tem, uma depressão muito forte e de repente, difícil, né? Uma situação difícil, e o outro não está vendo aquilo como uma doença, né? E aí precisa ter essa intervenção médica também. Exatamente, né? muito bem colocado. É bem legal porque é um cuidado, né? É um cuidar do outro. Isso. E se você às vezes não consegue, pede ajuda, não tem problema. Sim, Tem gente que fala isso mesmo. Vou trazer alguém de fora para minha relação? Não, amigo, você está trazendo ajuda. Isso. É porque você preza pela relação Pela que você relação busca que ajuda. você quer que a relação continue dando Isso. certo, né? Sim, muito bem. Vamos falar da nossa dica da semana? Vamos lá? Então vamos lá, nossa dica da semana. Muito Opa, é a dica da semana. Voz de Deus? Voz de Deus. Adiantou a gente. Voz de Deus, é que ele ficou emocionado problema. com a simpatia de Santo Antônio. Ele tava pensando Botou. qual Aí. vai ser a prática que ele vai fazer com a esposa dele. É. Vai Ele escolheu uma prática pra Aí tava lá Débora. pensando, aí ele deu essa viajada. Foi isso. Vamos lá. Mas tá aqui. Nossas dicas, Cartas para Julieta. É um filme extremamente romântico e uma coisa que é muito interessante é que o amor, né, entre os protagonistas, tem um casal mais idoso e um casal mais jovem, e o amor entre o casal mais jovem, ele vai surgindo ao longo do caminho, enquanto eles vão se conhecendo. E isso é muito interessante, assim, a gente assistindo o filme, para entender que realmente é isso, né? É um processo. Relacionamento é um processo. Eu brinquei e falei, quando eu contei para minha sogra, que casar já estava casado, mas tinha que manter, porque justamente é isso. Você tem toda uma fase de namoro, que é um processo. Então, você casa, é todo um outro processo novo, do qual depende, sim, que você cede, que você observe coisas que você não observava, para você ter essa relação. E aqui é muito bonitinho, porque tem essa senhora que ela escreve, tem a Julieta lá em Verona mesmo, em Roma, né? Onde as pessoas vão lá e escrevem as cartas para a Julieta, falando do seu amor, disso e daquilo. E ela ajuda uma senhora a encontrar um amor da juventude dela. E por um acaso os dois já estão viúvos. Então é uma história lindíssima de amor em todas as idades. Porque o amor é isso mesmo, né? Não tem Sim. idade. Não tem idade. Não tem idade. Muito legal. É um programa romântico para fazer hoje. Tem Olha outra aí. dica? E temos mais uma dica. Mais uma dica? Aí. Que é o filme de Santo filme, não é? Antônio. No original, o filme se chama Santo Antônio de Pádua, que é o Pádua, e no nosso aqui, no Em Brasil, português, em português, né? chama só Santo Santo Antônio. Mas conta a história daquele moço chamado Fernando, que nasceu em Lisboa. Olha E esse aí, aqui, de olha ele. repente, não é? Olha lá. Ele vai ser o nosso protetor aqui do Beto. Pode Aí contar. ele entra em contato com os franciscanos, né, com a regra de São Francisco, dos franciscanos. Ele se identifica e passa a fazer parte da ordem dos franciscanos. Então, como a Kelly bem lembrou hoje, né, Kelly? Ele também é o nosso louco, né? Porque o louco é São Francisco, mas Santo Antônio também, porque, veja, ele muda até de nome, né? O salto dele é tão grande que ele não é mais a mesma pessoa que ele era antes. O Fernando se tornou Antônio. O Fernando não existe mais. A partir Não. dali, ele deu o salto e se tornou Antônio. E se tornou Antônio. E fora legal. isso, né? E a gente brincou e falou que ele é o padroeiro dos oradores, que tem uma historinha que diz que ele foi pregar, as pessoas não estavam ouvindo. Ele nem se abalou. Foi até a beira do rio, começou a pregar e os peixes saíram à flor da água para ouvir Santo Antônio. Aí as pessoas estavam passando e viram aquilo, acharam peixes que era um saíram milagre. fora A gente da- sabe, né, hoje que milagre nada mais é do que um fenômeno. Sim. É um fenômeno. E ali a gente tinha uma pessoa que sabia muito bem manipular as energias, não é, Kátia? Sim. E aí as pessoas passavam, viam aquilo e paravam. Conclusão, elas ouviram a pregação do mesmo jeito. Esse Elas é Santo olhando Antônio. os peixes, elas acabaram ouvindo a pregação. Ouvindo, É. né? Então, Santo Antônio, realmente, assim, esse filme está na Prime, está disponível Ah, legal. gratuitamente, né? Então, legal. quem tem o stream, é só assistir Pode para assistir. conhecer um Legal. pouquinho mais da vida desse Santo santo, que é Antônio. bem fascinante. Muito bem. Ótimas dicas. Vamos aí para nossa agenda? Agora Vamos lá. sim, Agora a agenda sim, da a semana, né? Olha aí, agenda de junho. Então a gente tem aqui o grupo de estudos espirituais Madalenas, a nossa bandeirinha tá aqui na frente, mas acho que dá para ver, né? Dá. 18 e 25 de junho, próximo é dia 18, Dá vai pra falar ver, sim. sobre anjos. A professora Kátia Veloso, um grupo gratuito, misto, inclusive para crianças, né?
o nosso grupo presencial de arte terapia com a Regina Rain. Quinzenal. O próximo é 17 de junho. É presencial, tem um valor, né? Isso. Para custear os materiais. Para custear os materiais tudo, aí. né? Adulto misto, né? isso. A partir de 18 anos. O curso de tarô da Kátia, que nós falamos que tem lista de espera para uma próxima turma, né? Mas é o mesmo curso, Arcanos Maiores, curso de tarô, Arcanos Maiores, o Caminho Aromático do Louco. Quem tiver interesse já Isso. pode deixar o nome Pode, na lista, é um curso mensal, são encontros mensais, uma vez por mês, mas são 3 encontros, ou seja, vai mais de um ano, né, Kátia? Isso. E é presencial, nessa modalidade aqui é presencial. E ali também, né, reforçando as aulas de Reiki, né, as aulas personalizadas, seja em à distância, presencial, desde o nível 1 ao mestrado. A gente se adapta, né, ao horário, ao dia melhor que o aluno pode. Seja pode noite, ser seja domingo, sábado. Individual. Pode, de repente tem um grupo que só pode tem domingo. 3 amigas lá e elas Pode. querem se reunir, fazer Entre em grupo, contato pode. que a gente consegue sim agendar, né? E depois tem mentoria pós-aula, né? Tem práticas aí que a gente também faz, né? Para contribuir que o aluno não tenha dúvidas na hora de fazer a sua sessão de Reiki. Tem mais aí da agenda, gente? Voz de Deus? Acho que esse... Aí eu Ei, tenho! olha aí. Online, a vivência mensal, né? Isso. Com as mandalas terapêuticas, né? Esse é online. Então, qualquer pessoa em qualquer lugar aí do mundo pode participar. No nosso horário aqui, né? De No Brasília, nosso horário aqui, 19h30. 19h30. Né? E cada um Só se calcula o que quiser. tiver, É né? misto, adulto, Adulto, o valor a partir de colaborativo 18. é R$62. Só lembrando que é uma vivência mensal na última segunda-feira, mas cada mês é um tema diferente. Dentro da prática da mandala terapêutica, mas cada mês um tema diferente. E todo mundo quiser mais informações ou se inscrever, o WhatsApp lá do Entre Bem em contato, Viver né? é o 11 984 15 2762. Muito É isso, né, gente? Então agora É bora isso. comemorar Agora o nós nosso vamos arraial, arraiar. nossos docinhos. Um bom Comer final de mais semana docinhos. e semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau! E viva Santo Antônio!